O Peregrino, capítulo 13. Agora, quando eles já estavam quase terminando de atravessar este deserto, Fiel por acaso olhou para trás e viu alguém vindo e o reconheceu. "Ah", disse Fiel a seu irmão, "veja só quem vem lá." Então Cristão olhou e disse: "É o meu bom amigo Evangelista." "Ah, sim, ele é meu bom amigo também", disse Fiel. "Foi ele que me indicou o caminho para a porta estreita." Então o Evangelista já estava próximo deles e os cumprimentou. Evangelista: "Que a paz esteja com você, amado irmão, e que a paz esteja com seu companheiro." Cristão: "Seja bem-vindo, meu bom amigo Evangelista. Ver o seu rosto me traz à lembrança a sua bondade e trabalho incansável pelo meu bem eterno." Fiel: "Seja muitíssimo bem-vindo. A sua companhia, meu caro Evangelista, é muito ansiada por todos nós, pobres peregrinos." Evangelista: "Como vocês têm passado desde a última vez que nos vimos, meus bons amigos? Com o que vocês se depararam na jornada e como se comportaram?" Então Cristão e Fiel contaram a ele sobre tudo o que havia acontecido pelo caminho e sobre as dificuldades que passaram por chegar até ali. Evangelista: "Como me alegro em ouvir tudo isso. Não que eu me alegre nas lutas que vocês enfrentaram, mas nas suas vitórias. E me alegro porque, mesmo em meio às fraquezas, permaneceram no caminho até aqui. E digo que estou muito feliz com isso, tanto por vocês quanto por mim. Eu semeei e vocês colheram, e virá o dia em que juntos se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Isso se vocês permanecerem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. A coroa está proposta diante de vocês, uma coroa incorruptível, então corram para que eu possa obter. Há alguns que correm em busca desta coroa e que depois de terem ido longe, outro vem e a tira deles. Guarda, portanto, aquilo que tens para que nenhum homem roube a sua coroa. Vocês ainda não estão fora da mira do inimigo. Vocês ainda não tiveram que resistir até o sangue lutando contra o pecado. Que o reino esteja sempre diante de vocês e que vocês creiam firmemente naquilo que é invisível. Que nada daquilo que está deste lado da eternidade os impeça. E acima de tudo examine bem o seu coração e os desejos deles, pois enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Firme o seu rosto como um seixo. Vocês têm todo o poder sobre terra e céu a seu lado." Então o cristão o agradeceu por sua exortação, mas disse também que eles gostariam que ele falasse mais para ajudá-los ao longo do restante do caminho, e ainda mais porque eles sabiam muito bem que ele era um profeta. Logo podia falar das coisas que poderiam acontecer pela frente na jornada, além de dizer a eles como resistir e vencer tudo isso. Fiel concordou com o pedido. Então o evangelista disse o seguinte: Evangelistas: "Meus filhos, vocês ouviram nas palavras da verdade do Evangelho que vocês devem, por meio de muitas tribulações, chegar ao reino dos céus. Ouviram também que em cada cidade laços e aflições os aguardam, e por isso vocês não devem esperar ir muito longe em sua peregrinação, sem ter de enfrentá-los de uma forma ou de outra. Vocês mesmos já conheceram a verdade desse testemunho na vida de vocês, e muito mais experimentarão adiante, pois agora, como podem ver, vocês estão quase saindo deste deserto, e logo chegarão a uma cidade que surgirá adiante de vocês. Naquela cidade, vocês serão cercados por inimigos que se esforçarão e farão de tudo para matar vocês. Estejam certos de que um de vocês, ou talvez ambos, precisarão selar com seu próprio sangue o testemunho que carregam. Porém, sejam fiéis até a morte, e o rei dará a vocês a coroa da vida. Aquele que morrer ali, embora sua morte não seja natural e talvez sua dor seja grande, ainda estará melhor do que o seu companheiro. Não apenas porque ele chegará à cidade celestial antes, mas porque não passará pelas muitas misérias que o outro encontrará no restante de sua jornada. Mas quando vocês chegarem à cidade e perceberem que está se cumprindo o que aqui relatei, então lembre-se do seu bom amigo e portem-se como homens honrados. Confiem suas vidas a Deus, o fiel Criador, fazendo bem. Então vi em meu sonho que quando eles saíram do deserto, havia uma cidade adiante deles. O nome da cidade era Vaidade,
e na cidade havia uma feira chamada Feira das Vaidades, que acontecia ao longo de todo o ano. Essa feira levava o nome de Feira das Vaidades porque o lugar em que ela acontecia é cheio de vaidade. Também porque tudo que lá é vendido ou que vai para lá é vaidade. Como dizem os sábios, tudo quanto sucede é vaidade. Essa feira não é algo novo, mas sim algo muito antigo e que permanece. Vou mostrar a você a origem dela. Há quase 5.000 anos já havia peregrinos que seguiam para a cidade celestial, como agora seguem o cristão infiel. Foi então que Beelzebul, Apolion e a legião, junto com seus companheiros, perceberam que o caminho feito pelos peregrinos passava pela cidade de Vaidade, e por isso se reuniram e planejaram montar uma feira que duraria o ano todo e venderia todo tipo de vaidade. Por isso, nessa feira são vendidos todo tipo de mercadoria, como casas, terras, comércios, lugares, honras, privilégios, títulos, países, reinos, desejos, prazeres e deleites de todos os tipos, como esposas, maridos, filhos, mestres, servos, prostitutas, vidas, sangue, corpos, almas, prata, ouro, pérolas, pedras preciosas e muito mais. Além disto, nesta feira sempre se pode ver todo tipo de engano e trapaças. Jogos, brincadeiras, tolices, tratantes, patifes e malandros de todo tipo. Ali também se encontram à disposição ladrões, assassinos, adúlteros, aqueles que juram falsamente e homens violentos. E como em outras feiras de menor importância, há as várias ruas e vielas com seus nomes, de acordo com aquilo que é ali vendido. Aqui também você tem os lugares designados, as vielas e ruas, ou seja, países e reinos, onde os produtos desta feira são encontrados mais rapidamente. Temos, por exemplo, a rua inglesa, a rua francesa, a rua espanhola, a rua alemã, onde diversos tipos de vaidade estão à venda. Porém, assim como em outras feiras, certos produtos são carro-chefe. Aqui, Roma e suas mercadorias são grandemente promovidas. Apenas nossa nação inglesa, junto com alguns outros, parecem não gostar. Como mencionado, o caminho para a cidade celestial passa pelo meio da cidade, onde essa feira dos desejos é mantida. E aquele que quiser chegar à cidade celestial sem passar por ali, terá que sair deste mundo. O próprio Rei dos Reis, quando esteve neste mundo, passou por esta cidade a fim de chegar a seu próprio país e precisou atravessar pela feira. Acredito que tenha sido Beelzebul, o grande chefe e senhor da feira, que convidou o senhor a adquirir suas vaidades. Propôs fazer do rei o senhor da feira, se ele apenas o reverenciasse enquanto atravessava a cidade. Como ele era alguém de grande honra, Beelzebul o levou de rua em rua e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, em pouco tempo, para tentar, se possível, seduzir o bendito do Senhor com uma pechincha de alguma vaidade que ele desejasse. Mas ele não tinha nenhum interesse naquelas mercadorias, e por isso deixou a cidade sem gastar um centavo sequer com essas vaidades. Essa feira é, portanto, um negócio muito antigo, muito lucrativo e que permanece há muitos anos. Agora os peregrinos precisam passar por esta feira para seguir com sua jornada, e assim eles fizeram. Mas eis que assim que eles entraram na feira, houve um grande alvoroço e havia um burburinho na cidade toda ao redor deles. Isso tudo por várias razões. Primeiro, porque os peregrinos usavam vestes diferentes das vestes de qualquer outro que negociava naquela feira. Por isso, o povo da feira não parava de olhar. Alguns diziam que eram tolos, alguns que eram desordeiros e alguns que eles eram estrangeiros. Em segundo lugar, porque se eles estranharam suas vestes, quanto mais estranharam o seu falar, pois poucos ali conseguiam entender o que eles diziam. Eles naturalmente falavam a língua de Canaã, enquanto os demais, na feira, falavam a língua deste mundo, de tal modo que de um extremo ao outro da feira, eles pareciam bárbaros, um ao outro. Em terceiro lugar, o que realmente não agradava os comerciantes é que aqueles peregrinos não tinham interesse em suas mercadorias. Eles sequer olhavam para elas, e mesmo quando os comerciantes os chamavam para comprar, eles tapavam os ouvidos e clamavam: "Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade", e olhavam para um alto, demonstrando que seus interesses e seu tesouro estavam nos céus. Alguém arriscou zombar dos homens, dizendo: "O que vocês vão comprar?" Mas eles, olhando seriamente para ele, responderam: "Nós compramos a verdade."
Com isso, se achou motivo para desprezar ainda mais os homens. Alguns zombavam, alguns provocavam, alguns falavam com reprovação e alguns procuravam atingi-los. Por fim, o burburinho e a agitação na feira chegaram a tal ponto que tudo virou um caos generalizado. Tudo isso então chegou aos ouvidos do responsável pela feira, que rapidamente chegou ao local, levando consigo seus amigos mais próximos a fim de interrogar estes homens, que haviam causado tal alvoroço. Então os peregrinos foram levados para interrogatório e perguntaram a eles de onde vinham, para onde estavam indo e o que estavam fazendo ali com trajes tão incomuns. Eles então responderam que eram peregrinos e estrangeiros no mundo e que estavam indo em direção à sua nação, que era Jerusalém Celestial, e que não haviam dado motivo aos homens da cidade, nem mesmo aos comerciantes, para os hostilizarem assim, pedindo que os deixassem seguir em sua jornada. Disseram que apenas haviam respondido quando alguém perguntou o que eles iriam comprar, dizendo que comprariam a verdade. Mas aqueles que haviam sido designados para interrogá-los não acreditaram e acharam que eram desordeiros e loucos, ou que estavam ali para confundir a todos na feira. Por isso, eles o levaram e o espancaram, e os cobriram de terra. Então os prenderam para que pudessem ser um espetáculo para todos os homens da feira. Contemple, ó feira das vaidades, ali acorrentado, os peregrinos estão, um espetáculo a ver. Também nosso Senhor foi assim considerado, quando no monte do Calvário a morrer. Lá, portanto, eles permaneceram por algum tempo, e se tornaram objetos de zombaria, maldade ou vingança de todos. O responsável pela feira ria de tudo o que aconteceu com eles, mas os peregrinos estavam sendo pacientes e não retribuindo o mal com o mal, mas ao contrário, procuravam responder com bênçãos e boas palavras o mal, e com bondade as injúrias recebidas. Alguns homens na feira, que eram mais observadores e menos preconceituosos do que os demais, começaram a questionar os abusos contínuos cometidos contra os peregrinos. Os participantes da feira, porém, com raiva, se levantaram contra eles, considerando tão maus quanto os peregrinos, que estavam presos, e dizendo que eram traidores, deveriam ser participantes de seus infortúnios. O outro respondeu que, pelo que podiam ver, os peregrinos estavam quietos e sóbrios, e não pretendiam fazer mal a ninguém, e que havia muitos que negociavam na feira, que eram mais dignos de serem presos e açoitados do que os peregrinos de que eles abusavam. Assim, após muitos argumentos de ambos os lados, os peregrinos se comportando o tempo todo com muita sabedoria e sobriedade diante deles, os que discutiam começaram a brigar entre si e feriram um ao outro. Então, os dois homens foram levados novamente àqueles que os haviam interrogado e declarados culpados do tumulto ocorrido na feira. Eles foram espancados sem piedade, presos a ferro e acorrentados foram levados de um lado para o outro na feira, para servir de exemplo e terror aos demais, pois qualquer que falasse a seu favor seria colocado junto deles. Mas cristão e fiel se portaram com ainda mais sabedoria e receberam a ignomínia e a vergonha colocada sobre eles com tanta mansidão e paciência que ganharam a simpatia de ainda que poucos em comparação com o restante, vários dos homens na feira. Isso deixou os outros ainda mais furiosos, a ponto de decidirem pela morte dos dois homens. Portanto, diziam que as correntes e a prisão não eram bastante, mas que eles deveriam morrer pelos abusos que haviam cometido e por iludirem os homens da feira. Então eles foram condenados a retornar à prisão até que outra decisão fosse tomada, e eles foram colocados de volta na prisão, tendo ainda seus pés presos ao tronco. Naquele momento, eles recordaram novamente o que ouviram de seu fiel amigo evangelista e tiveram ainda mais convicção do seu caminho e dos sofrimentos que ainda viriam por causa do que ele lhes disse que aconteceria. Eles também confortavam um ao outro com a ideia de que melhor estaria aquele que maior sofrimento suportasse, e secretamente cada um desejava ter essa preferência. Mas entregando-se à sabedoria daquele que governa todas as coisas, com alegria suportavam a condição em que estavam, aguardando o que seria decidido sobre eles. Então, sendo determinado um momento oportuno, eles foram levados a julgamento para receberem sua condenação. Foram colocados diante dos seus inimigos e acusados. O nome do juiz era Ódio e Bondade. A acusação deles era uma e a mesma em substância, embora variasse um pouco na forma.
cujo conteúdo era o seguinte: que os acusados eram inimigos e perturbadores do comércio, que haviam causado grande alvoroço e divisões na cidade, e conquistados alguns às suas próprias opiniões mais perigosas, em desacato à lei do príncipe da cidade. Agora Fiel, agindo como homem, fala em nome de Deus. Não tema a maldade dos ímpios, nem os açoites seus. Fala com coragem, pois a verdade está ao seu lado. Permaneça até a morte, e a vida em triunfo há chegado. A resposta de Fiel. Então Fiel começou a responder que ele havia se colocado apenas contra aquele que se colocou contra o Altíssimo, e disse ainda: quanto ao tumulto, eu não participei de nada, pois sou um homem de paz. Aqueles que tomaram partido por nós o fizeram ver a verdade e a inocência, e assim fazendo, mudaram para melhor. E quanto ao rei de quem vocês falam, ele é Belzebu, o inimigo do nosso Senhor. Por isso eu o desafio, e a todos os seus anjos. Então foi feita a proclamação de que aqueles que tivessem algo a dizer a favor do seu senhor, o rei, contra o prisioneiro, deveriam comparecer imediatamente e apresentar o seu depoimento. Então 3 testemunhas se apresentaram: invejoso, supersticioso e bajulador. Perguntaram a ele se conheciam o prisioneiro e o que eles tinham a dizer a favor do seu senhor, o rei, contra ele. Invejoso se apresentou e disse com efeito: meu senhor, conheço esse homem há muito tempo e posso atestar sob juramento diante desse honorável júri que ele é. Juiz, espere, façam o juramento com ele. E feito o juramento, ele seguiu. Invejoso: meu senhor, este homem, apesar de seu belo nome, é um dos homens mais vis de nosso país. Ele não respeita o príncipe, nem o povo, a lei ou os costumes, mas faz tudo o que pode para convencer todos os homens com suas noções desleais, que ele em geral chama de princípios de fé e santidade. Em particular, eu mesmo ouvi afirmar uma vez que o cristianismo e os costumes de nossa cidade da vaidade eram diametralmente opostos e não podiam ser conciliados. Ao assim dizer, meu senhor, ele de uma só vez não apenas condena todos os nossos atos louváveis, mas também a todos nós por fazê-los. Juiz, você tem algo mais a dizer? Invejoso: meu senhor, eu poderia dizer muito mais, porém não quero entediar a corte. Ainda assim, se necessário for, quando os demais cavalheiros terminarem os seus depoimentos, caso falte algo para condená-lo, ampliarei meu testemunho contra ele. Então ele foi convidado a aguardar. Em seguida, Supersticioso foi chamado e pediram que ele olhasse para o prisioneiro. Eles também perguntaram o que ele poderia dizer a favor do seu senhor, o rei, e contra ele. Fizeram também com ele o juramento, então ele começou. Supersticioso: meu senhor, não tenho grande conhecimento a respeito deste homem, nem desejo conhecê-lo mais. No entanto, isso eu sei, que ele é um sujeito muito pestilento, um sujeito perigoso. Isso pude concluir a partir de uma conversa que outro dia tive com ele nesta cidade. Na ocasião, conversando, ouvi dizer que nossa religião é vazia, e que assim um homem não poderia de forma alguma agradar a Deus. Dito isto, Vossa Excelência sabe muito bem o que necessariamente virá a seguir. Ele dirá que ainda adoramos em vão, que ainda estamos presos em nossos pecados, e finalmente que seremos condenados. É isso que tenho a dizer. Por fim, Bajulador fez o juramento e foi convidado a dizer o que sabia a favor do seu senhor, o rei, e contra o prisioneiro que estava sendo julgado. O testemunho de Bajulador. Bajulador: meu senhor e prezados cavalheiros, conheço esse homem há muito tempo e tenho ouvido dizer coisas que não devem ser faladas, pois ele criticou o nosso nobre príncipe Belzebu e falou com desdém de seus honrados amigos, cujos nomes são o senhor velho homem, o senhor prazer carnal, o senhor luxuoso, o senhor desejo de vanglória, o conhecido e respeitado senhor luxúria, o senhor ganancioso e muitos outros de nossa nobreza. Ele disse ainda que, se possível fosse, que todos pensassem como ele. Nenhum desses nobres cavaleiros teria lugar nesta cidade. Além disso, ele não teve receio de insultá-lo, meu senhor, que agora foi nomeado seu juiz, chamando-o de vilão ímpio, e de muitos outros termos difamatórios com os quais insultou a maior parte da nobreza de nossa cidade. Quando o bajulador terminou de contar sua história, o juiz se dirigiu ao prisioneiro dizendo: você, renegado, herege e traidor, ouviu que esses homens honestos cavaleiros testemunharam contra você? Fiel: eu poderia falar algumas palavras em minha defesa? Juiz:
Ora essa, você não merece mais sequer viver, deveria ser executado imediatamente. Ainda assim, para que todos vejam nossa bondade para com você, ouçamos o que tem a dizer esse vil renegado. A defesa de Fiel. Falo primeiro em resposta ao que disse o senhor invejoso. Eu nunca disse nada além de que qualquer regra ou leis ou costumes ou pessoas que fossem contra a palavra de Deus são diametralmente opostos ao cristianismo. Se eu disse algo errado nesta declaração, mostre o meu erro e estou pronto para diante de você fazer minha retratação. Quanto ao segundo, a saber, o senhor supersticioso e sua acusação contra mim, eu disse apenas que na adoração a Deus é necessária uma fé divina. Mas não pode haver fé divina sem uma revelação divina da vontade de Deus. Portanto, tudo que é colocado na adoração a Deus que não está de acordo com a revelação divina, só pode vir de uma fé meramente humana, que não é proveitosa para a vida eterna. Quanto ao senhor bajulador falou, eu digo, evitando termos que eu difamo e ofendo as coisas do gênero, que o príncipe desta cidade, todos seus estimados, seus assistentes, citados pelo cavaleiro, têm um perfil mais adequado para o inferno do que para esta cidade e país. Assim, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Então o juiz chamou o júri, que até aquele momento estava ouvindo e observando. Cavaleiros do júri, vocês veem aqui este homem sobre quem tanto alvoroço foi feito nesta cidade. Vocês também ouviram que esses dignos cavaleiros testemunharam contra ele. Ouviram ainda sua resposta e confissão. Está agora em suas mãos condená-lo à forca ou poupar sua vida. Ainda assim, acredito que seja adequado instruí-los quanto à nossa lei. Houve um decreto proclamado nos dias do grande faraó, servo de nosso príncipe, a fim de que aqueles de uma religião contrária não se multiplicasse e se tornem fortes demais contra eles. Então seus filhos homens deveriam ser jogados no rio. Houve também um decreto proclamado nos dias do grande Nabucodonosor, outro dos seus servos, dizendo que todo aquele que não se prostrasse e adorasse uma imagem de ouro deveria ser lançado em uma fornalha ardente. Houve ainda outro decreto proclamado nos dias de Dario, dizendo que aquele que naquele tempo invocasse qualquer deus além dele deveria ser lançado na cova dos leões. A essência dessas leis foi quebrada por esse rebelde, não apenas em pensamento, o que já não deve ser tolerado, mas também em palavras e ações. Tais fatos são, portanto, intoleráveis. A lei do faraó foi feita com base em uma suposição para evitar quaisquer danos, pois aparentemente nenhum crime havia sido cometido ainda, mas aqui temos um crime bastante claro, pois no segundo e terceiro ponto, o réu contesta a nossa religião, e pela traição que ele mesmo confessou, ele merece ser condenado à morte. Após a instrução, o júri se retirou. Esses eram os nomes daqueles que compunham o júri: Senhor cego, Senhor injustiça, Senhor malicioso, Senhor lascívia, Senhor libertino, Senhor imprudente, Senhor pretensioso, Senhor inimizade, Senhor mentiroso, Senhor crueldade, Senhor ódio à luz e Senhor implacável. Cada um deles deu seu veredito particular e depois chegaram ao veredito unânime de que ele era culpado, para então levar sua decisão perante o juiz. Primeiramente, entre eles, o senhor cego, presidente do júri, disse: Vejo claramente que este homem é um herege. Então disse o senhor injustiça: Que ele seja banido da face da terra. Disse o senhor malicioso: Até olhar para ele nos aborrece. E disse o senhor lascívio: Eu nunca o suportei. Nem eu, disse o senhor libertino, porque ele estava sempre me condenando. Enforque-no, disse o senhor imprudente. Ele é como um trapo velho, miserável, disse o senhor pretensioso. Meu coração se volta contra ele, disse o senhor inimizade. Ele é um enganador, disse o senhor mentiroso. Enforcá-lo é pouco para ele, disse o senhor crueldade. Vamos nos livrar dele o mais rápido possível, disse ainda o senhor ódio à luz. Então disse o senhor implacável: Ainda que me oferecessem o mundo todo como pagamento, eu não conseguiria me reconciliar com ele. Portanto, proponho condená-lo à morte. E assim eles o fizeram. Fiel foi condenado a ser levado do lugar onde estava para o lugar de onde viera, e ali ser condenado à morte mais cruel que pudesse ser inventada. Eles a seguir o levaram para fora para castigá-lo de acordo com as suas leis. Primeiro eles os açoitaram, depois o esbofetearam
e então cortaram seu corpo com facas. Em seguida, eles o apedrejaram e depois o perfuraram com suas espadas. Por fim, ele foi lançado na fogueira, até que seu corpo fosse reduzido a cinzas. Assim chegou Fiel a seu fim. Porém, ouvi que atrás da multidão estava uma carruagem com alguns cavalos à espera de Fiel. Então, assim que seus adversários deram fim à sua vida, ele foi levado à carruagem e imediatamente subiu através das nuvens, ao som de trombeta em direção ao portão celestial. Valente Fiel, valente no dizer e no fazer. O juiz, testemunhas e júri têm a recorrer. Ele destruir querem sua raiva mostrar, mas enquanto eles morrerem, você de vida eterna irá desfrutar. Quanto a cristão, ele teve algum descanso e foi mandado de volta para a prisão, e lá permaneceu por um tempo. Contudo, aquele que governa todas as coisas, tendo até mesmo o poder da ira deles em suas mãos, agiu de tal forma que cristão, em dado momento, escapou e seguiu sua jornada. Enquanto seguia pelo caminho, ele cantava. Amigo fiel, se manteve fiel à fé que professava, no Senhor que lhe abençoava e esperava, enquanto os ímpios, por causa do prazer vão, clamam e gemem em sua infernal posição. Cante, amigo fiel, que seu nome permaneça, pois vida eterna tem, embora o corpo pereça.